Bem-vindos à continuação do nosso podcast. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, olhando para a câmera, para falar sobre toda a história da nossa psicologia moderna, para vocês entenderem a cilada na qual nós estamos e como a antroposofia pode nos trazer uma visão que muda em 180 graus a nossa percepção da realidade e só a partir daí a gente vai poder lidar verdadeiramente com os problemas que a vida moderna nos traz, com essa total metanoia, essa total conversão, mudança de direção na nossa forma de ver a realidade, de raciocinar sobre a realidade, de tomar decisões. Então, o que a gente quer mostrar aqui é como a psicologia se enveredou por um caminho que é um tremendo desvio e nos trouxe nessa encruzilhada em que a própria psicologia não vai nos trazer saída. Eu falei psicologia antes ou falei antroposofia? Falei psicologia. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai voltar um pouquinho. O que veio antes da psicologia? Antes da psicologia existia, e eu estou falando da psicologia, vamos colocar como marco ali o início a partir de Freud. Até então, todas as doenças psíquicas eram consideradas manifestações de fenômenos espirituais. A palavra epilepsia, ela tem o sentido de possuído pelo diabo, só para citar um exemplo. E se a gente pegar diversas das patologias que são hoje conhecidas nossas e que eram conhecidas no passado, ainda no século XIX, todas elas vão fazer referência a algum tipo de influência espiritual, que pode ser uma influência, uma obsessão, uma possessão espiritual, a total tomada da personalidade da pessoa por seres espirituais, no caso da dissociação total da personalidade ou da dupla personalidade. Todas elas eram vistas como manifestações de fenômenos espirituais. Tudo tinha uma causa espiritual. E isso ainda era um resquício de toda uma visão de mundo que ainda guardava a mitologia greco-romana, a mitologia egípcia, a mitologia da antiga Pérsia, todo o conhecimento dos Vedas e de todas as culturas orientais. De uma hora para outra, tudo isso foi perdido. Tem até mitologias mais novas, toda a mitologia nórdica, por exemplo, a mitologia celta. Então, todas essas antigas culturas, através da sua mitologia, guardavam sempre esse conhecimento sobre uma realidade espiritual subjacente a todas as manifestações materiais. E também o cristianismo. O cristianismo é essa grande e principal corrente espiritual para resgatar o mundo de todos os seus desvios e que persiste até hoje. O cristianismo sempre trouxe o conceito de que doença é uma manifestação de seres espirituais. Desde a origem do cristianismo com o próprio Cristo, as curas estavam todas elas relacionadas à expulsão de demônios. As curas estavam todas elas relacionadas à retirada de influências espirituais sobre o ser humano. A gente tem N relatos na Bíblia sobre isso. E mesmo depois da passagem do Cristo, ele está conosco até hoje no seu corpo etérico, todo o cristianismo inicial, ele era um cristianismo feito no que se chama em inglês de hospitals. Eram comunidades de cura, e a cura era feita sempre com exorcismo. Medicina, na época do cristianismo, era expulsar influências espirituais através de exorcismo. Isso foi durante muito tempo assim. A antroposofia vai nos explicar que até 300 anos depois da vida do Cristo, os seres humanos, dentro das comunidades cristãs, ainda tinham a visão de auras. Por isso que a gente tem todos os ícones, principalmente guardados pelas igrejas ortodoxas grega e russa, dessa imagem da auréola ao redor dos santos. Tudo isso é porque as pessoas efetivamente viam essa auréola, viam essa manifestação da alma da pessoa
e no caso dos santos, essa manifestação luminosa, onde o espírito se manifestava na alma, iluminava a alma, e é isso que essa auréola representa. Essa capacidade clarividente do ser humano, ela foi gradualmente sendo perdida, mesmo dentre os cristãos. E aí a gente tem um momento em que o Império Romano ele adota o cristianismo como religião oficial, e a antroposofia vai nos dizer que todos os Césares, todos os imperadores romanos, todos os líderes, nas esferas ali de poder romana, mas principalmente os imperadores, vamos dizer assim, os Césares, todos eles eram possuídos por demônios. Todos esses líderes viviam sob estado de possessão espiritual. E não podia ser diferente. O Cristo não teria sido condenado por um governo romano em Israel, quando ele é condenado por Pôncio Pilatos, acatando a lei dos judeus, mas colocando o poder de reinforcement da lei através da força romana, isso não teria acontecido. Foi um evento de possessões espirituais em Judas, em Pôncio Pilatos, em toda a população que fez com que o Cristo fosse crucificado. O Rudolf Steiner vai dizer que no domingo de Ramos, quando o Cristo entra em Jerusalém, existe a última manifestação de uma clarividência na sua forma antiga, que é uma clarividência atávica que vem através da hereditariedade. Por isso que o Cristo, sentado na jumentinha, ele é aclamado por todos. Todos amam o Cristo, todos veem a entidade solar do Cristo, o Espírito presente na carne, de uma maneira como nunca dantes vista pela humanidade, em função dessa clarividência antiga. Depois, durante toda a Semana Santa, essa clarividência antiga ela é extinta pelo próprio Cristo, e essa mesma multidão, porque perdeu a capacidade de acessar os mundos espirituais, essa multidão ela vai crucificar o Cristo a partir de uma visão, de uma possessão, de uma visão materialista da realidade, onde o ser espiritual no Cristo deixa de ser percebido. E o maior exemplo disso, a gente falou um pouquinho mais cedo aqui, é Judas. Judas perde completamente a visão espiritual da vida, só tem uma visão material, e aí ele crucifica, ele vai levar a traição que leva à crucificação do Cristo. Então, todo esse movimento de possessões espirituais com o materialismo, com perda de clarividência, é o que a gente vai ver depois com todo o Império Romano. Toda essa possessão espiritual, ela continua. E aí o Império Romano adota o cristianismo. Aí o que o Império Romano vai fazer? Vai assumir o controle da Igreja Católica e vai transformar a Igreja Católica numa igreja completamente materialista. Não existe mais uma fé por um conhecimento verdadeiro da espiritualidade através de clarividência. Quando a clarividência se perde, o dogma é imposto para os seres humanos. E aí a gente tem, como marco disso, por exemplo, o Concílio de Constantinopla, 597, se não me falha a memória, em que Constantino, imperador romano, já tendo adotado o cristianismo, ele vai dizer que não existe mais reencarnação e vai transformar o conceito de reencarnação no conceito de ressurreição. Essa é uma visão materialista da vida. Não existe vida antes da vida terrena, não existe vida depois da vida terrena, na forma de novas vidas terrenas, e você só vai ter o seu corpo da ressurreição. Foi muito conveniente para ele, porque aí ele podia vender indulgências, ele podia pedir que as pessoas doassem todos os seus bens para a igreja, e podia dizer o seguinte: é só seguir os nossos dogmas que você vai para o céu. Porque você, não tendo muitas vidas para a sua evolução e para se redimir, tudo tinha que se resolver numa única vida. Então foi super conveniente trocar os conceitos de reencarnação e karma pelo conceito de ressurreição. E dentro desse contexto todo, dessa troca de uma visão espiritualista por uma visão materialista, é que se encontra, então, já no tempo mais moderno, no século XIX, a questão de um desenvolvimento de ciências que negam o espiritual. E aí a psicologia, os problemas psiquiátricos todos, ou todas as formas de doença, que antes eram vistas como possessão espiritual e que eram tratadas com exorcismo pelos novos cristãos, em comunidades de cura, tudo isso vira uma ciência moderna que diz: não, não, não.
tudo isso que se fala é coisa de bruxa. As bruxas é que falavam de espíritos, de possessão espiritual, e todo mundo que fala de espírito de possessão espiritual é porque eles é que estão possuídos pelo demônio. Então, primeiro você inverte a história, transformando a clarividência não num dom, mas numa doença, a clarividência em algo que é do mal, uma manifestação do mal, quando a maior manifestação do mal é esse esquecimento de que existem seres espirituais na base de todas as manifestações materiais. E aí a gente tem, no ápice disso, o que acontece no século XIX, que é a última manifestação dentro da nossa ciência do entendimento de que doenças psíquicas são doenças de manifestações de seres espirituais. Você tem um momento que vai de 1841 a 1879, em que nos céus ocorreu a guerra entre Micael e o dragão, que é essa força materialista, a cabeça do dragão na astrologia indiana, Ahriman na terminologia da antroposofia, ou Satã na terminologia bíblica. Este ser é jogado à terra. E neste momento em que esse ser é jogado à terra, todo o conhecimento que é criado no planeta Terra, ele vai se basear no materialismo, ele vai se basear num grande egoísmo que gera um julgamento crítico do ser humano, que é a forma de pensar materialista, mas que ela é agressiva, ela é egoísta e ela nega amor, compaixão, nega tudo de Deus. Vai ser um pensamento que vai favorecer o desenvolvimento do espiritismo, e eu estou aqui falando para um público evangélico, primeiramente, junto com meu amigo Betão e com a Karina. A gente precisa entender que o espiritismo é simplesmente uma forma materialista de ver realidades espirituais. Então é totalmente eivado de enormes distorções. E aí eu me uno à posição que muitos dos evangélicos têm, com uma ressalva muito grande com essa manifestação do espiritismo. E por que que isso ocorre? Ocorre pela questão de manifestação mediúnica. A manifestação mediúnica é só uma forma de possessão espiritual. Não há outra maneira de falar sobre isso. Espíritos, almas, elementais, que é uma coisa que pouca gente conhece, mas os elementais são a primeira forma de possessão espiritual do ser humano, que são os seres mais próximos dessa dimensão terrena. Então, elementais possuem a consciência do ser humano e esses elementais brincam com a gente nessas possessões mediúnicas, trazendo um monte de informações e manifestações que a gente acha que são espirituais, mas são simplesmente manifestações de seres espirituais de uma baixíssima frequência e que da mais baixa frequência espiritual, que são os elementais, possuindo o ser humano. Aí você tem a questão das almas e você tem questões das almas decaídas e você tem questões de espíritos imundos, mesmo demônios e outros seres possuindo as pessoas dentro dessas manifestações. Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil, o João de Deus. O João de Deus era um médium. No começo ele fazia coisas boas, fazia cirurgias espirituais, cria um monte de milagre, corta, não sai sangue, corta o olho, faz um monte de coisa que ele fazia, sempre ajudado por elementais e por esses seres espirituais. E no final do dia, você vê uma pessoa que perde completamente a sua personalidade, virou um predador sexual, um grande demônio, manifestando em si uma série de fenômenos de possessão. Então, o desenvolvimento e usar esse tipo de forma de se contatar com o mundo espiritual é uma forma que só aumenta possessão demoníaca. E o que pode acontecer, só fazendo um parênteses, uma das grandes sábias da ciência espiritual foi a Blavatsky, que falou sobre toda uma espiritualidade oriental. No início, ela era uma médium, mas ajudada por seres espirituais elevados, ela fechou completamente essa porta desse tipo de mediunidade e ela passou a manifestar uma nova clarividência, onde seres espirituais da hierarquia do Cristo e o próprio Cristo
podiam se manifestar para ela. Ela não falava mais com elementais, ela não era possuída por almas, não era possuída por demônios que super astutos se faziam de inteligentes e traziam isso. Ela passou a acessar em comunhão seres da fraternidade branca, que são os mestres que relatam para ela todos os conhecimentos espirituais. Então, o pano de fundo para a gente entender a psicologia é esse pano de fundo em que no século XIX as verdadeiras manifestações espirituais são perdidas, nega-se totalmente a origem das doenças psíquicas como manifestações de seres espirituais, a ciência materialista se fortalece e toma conta de tudo, e isso é muito ajudado pela própria Igreja Católica, que era a igreja dominante à época, ainda não, já uma igreja que há muitos séculos era dominada por essa influência demoníaca dos Césares e dos imperadores romanos. E essa união de ciência materialista e Igreja Católica é algo que é muito real historicamente, né? Hoje a gente vive um momento em que as pessoas, elas para validarem qualquer verdade espiritual, elas querem entender o que aconteceu historicamente. Isso não é, na realidade, o caminho correto, porque tudo que a gente sabe de história, de geologia, de física, de biologia, tudo é revelação de seres espirituais, são pessoas clarividentes que nos trouxeram. Tudo que a gente sabe de história hoje que é verdadeiro só veio através de clarividência. Nada que a nossa ciência moderna nos traz sobre história é verdadeiro. Mas pegando uma visão que as pessoas querem para o mundo moderno, eu vou dizer o seguinte: as universidades, elas surgiram dentro da igreja. As primeiras universidades, elas foram criadas para formações teológicas. Então, foi a própria Igreja Católica que difundiu as universidades no mundo inteiro. E a sigla PhD, que até hoje é utilizada, ela significa doutor em filosofia. Doutor em qual filosofia? Na filosofia da teologia. Você, para entrar em qualquer universidade, quando elas foram formadas, você tinha que primeiro dizer que você acreditava em todos os dogmas da Igreja Católica. E você só era aceito como um aluno e depois um docente em qualquer universidade se você aderisse a esses dogmas e se você fosse um doutor nessa filosofia dogmática. Então está clara a relação entre a ciência materialista e o catolicismo como uma herança de todo esse Império Romano terrível. E aí a gente entra então no final do século XIX, começo do século XX, onde você tem ali a presença do Freud. Freud estudou na Alemanha na mesma classe na universidade que Rudolf Steiner estudou. Eles foram colegas de classe. E eu digo sempre que onde há luz, há sombras. Da mesma maneira que a antroposofia nos traz a verdadeira ciência espiritual, que pode nos nortear para todas as questões da vida moderna, junto com isso nasceu uma grande sombra representada por Freud. Tá? Por que o Freud se notarizou? Vou começar do final. Ele se notarizou porque ele aprendeu a usar hipnose para curar histeria em mulheres. Então, ele hipnotizava as pessoas e, com isso, ele tinha uma melhoria do quadro de histeria. O que ele estava fazendo? O que a hipnose faz? Ela simplesmente joga a sujeira para baixo do tapete. Ele afasta a alma da pessoa, aonde tem os desequilíbrios que causam a histeria. Só que, ao afastar a alma, ele afasta também o espírito da pessoa. É só através do espírito atuando na alma que há uma cura verdadeira. Isso os cristãos antigos no início do cristianismo sabiam. E normalmente essa histeria é um fenômeno de possessão espiritual. O primeiro momento em que a possessão espiritual se manifesta fisiologicamente nas pessoas, isso a antroposofia traz, nós vamos trazer num outro momento, é no polo inferior do ser humano. Depois fica oscilando inferior, superior, e no final, quando pega coração e pulmão, que é o centro aqui do ser humano, já não tem jeito, aí é o fim até da vida do ser humano. Mas todos os problemas começam aqui, e a histeria é uma histeria desse gut brain, das vísceras. É nas vísceras que existe essa manifestação da histeria. Aí o que o Freud fazia? Ele afastava o espírito e a alma da pessoa, e aí ele atuava diretamente aonde? No corpo etérico da pessoa, que se manifesta aqui no coração. E aí ele colocava um impulso que daqui do coração atuava aqui embaixo, mascarando esse fenômeno da histeria. Só que ao fazer isso, ele está brincando de Deus. Ele vai
colocar na pessoa algo que é da consciência dele. E a primeira regra dentro de qualquer ciência espiritual verdadeira é que você tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Você não pode nunca, de forma alguma, atuar no subconsciente das pessoas ou no inconsciente das pessoas, dando impulsos no subconsciente e no inconsciente que só o próprio espírito da pessoa poderia dar. Então ele se notariza usando uma prática que, no mínimo, pode ser chamada de magia cinza. E porque a atuação no subconsciente das pessoas é magia cinza, em oposição já à magia branca, que respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ou então ele é magia negra, onde através do corpo etérico da pessoa, atua também no corpo físico, que é o inconsciente, e manipula a pessoa através daí. A partir dessas práticas de hipnose, você tem outras práticas de regressão, em que você cria estados hipnóticos na pessoa e, a partir desses estados hipnóticos, você faz regressão. E muito da psicologia moderna, ela é baseada nesse poder espiritual que os psicólogos têm, usando uma ferramenta que é uma ferramenta completamente descabida do ponto de vista espiritual, proibida de ser utilizada quando você fala de ciências espirituais. Então, isso é o que trouxe a notoriedade para o Freud. E aí, o que é a teoria dele? O que ele enxergou? Como é que ele chegou nas teorias dele? Ele se drogava usando cocaína, e aí quando ele usava cocaína, ele ia ficar observando o que se manifestava na psique dele. Esse termo psique, quando era usado pelos gregos, era um termo que se referia a uma manifestação espiritual. Psique igual corpo astral das pessoas. E corpo astral é o corpo da alma. Ele descaracteriza totalmente esse termo, e a gente tem na Bíblia a referência aos falsos profetas, que eles vão mudar o nome das coisas, eles vão mudar o significado das coisas. Quando Freud muda o significado da psique para afastar qualquer conceito espiritual da psique, para transformar, para trazer a psique dentro de um conceito materialista que nega as realidades espirituais, ele está agindo como um anticristo, ele está agindo como um falso profeta. Ele distorceu essa realidade, ele mudou, e a gente nem sabe que ele fez isso. 99% das pessoas que estão nos ouvindo nunca pensaram que a psicologia nega Deus, mas essa é a realidade, a gente não sabe disso. Então, o que o Freud vai fazer? Ele vai usar drogas para sondar a psique dele. E aí, o que ele descobre quando ele sonda a psique dele? Ele vai chegar nas questões do complexo de Édipo, e que são todas as questões de desejos sexuais que vão gerar os desequilíbrios no ser humano. Por que ele faz isso? Isso não é a verdade. Ele pegou um pedacinho da história e pegou um pedacinho totalmente distorcido dessa história. Por quê? Freud, o que ele é? Ele é um homem, na nossa linguagem. Um homem que é uma alma encarnada num corpo masculino. As ciências espirituais nos explicam que o maior desafio de uma alma encarnada num corpo masculino são os desafios do corpo dos desejos, que é o corpo astral, o corpo das paixões. Esse desafio que é de uma alma encarnada num corpo masculino não tem nada a ver com o desafio de uma alma encarnada num corpo feminino. Uma alma encarnada no corpo feminino tem o desafio de lidar com o corpo físico, que é o corpo da cobiça. Então você vê homens fazendo de tudo para questões sexuais, toda a questão dos problemas de casais, dos problemas de traição. Todas as questões sexuais são muito mais fortes para homens do que para as mulheres. E, de outro lado, as mulheres com muito medo, e em nome do medo, fazendo todas as coisas ruins que uma mulher pode fazer. Cobiçando coisas. A mulher toma decisões para ter mais poder, mais dinheiro e mais fama. Isso a gente vê no mundo de hoje. O homem toma suas decisões para ter cada vez mais mulheres. Ou, no caso de um homem com a opção da homossexualidade, para ter cada vez mais homens. Ele faz tudo para satisfazer o corpo dos desejos. E o Freud só pegou isso. Ele só pegou o lado de uma alma encarnada num corpo masculino. Ele não pegou nada de uma alma encarnada num corpo feminino. Então, a psiquiatria, a psicologia, melhor dizendo, não tem nada dentro da teoria de Freud a ajudar uma alma encarnada num corpo feminino. E aí, o que ele vai
ter mais de distorção em relação a isso. Além dele só ver essa questão do corpo dos desejos, porque ele estava falando dos seus próprios desequilíbrios, das suas próprias patologias, porque ele não consegue acessar nenhuma verdade universal usando drogas. Ele só conseguiu sondar as piores coisas que existiam no subconsciente dele e no inconsciente dele. Impossível acessar Deus, impossível acessar conhecimento espiritual verdadeiro, impossível acessar verdades universais através do uso de drogas. E ele fez isso. Aí o que ele fez? Já a partir de uma personalidade distorcida e através da lente distorcida que uma droga vai trazer, porque tudo na vida é uma questão de percepção. Eu sou aquele que percebe, o observador, há um processo de percepção e há depois um objeto de percepção. Esse objeto de percepção era a psique dele, na linguagem dele. Esse mecanismo aqui de percepção, o processo da gente perceber as coisas, ele só nos é dado por seres espirituais, que conectam um ser que é observador com um objeto. Ele, como observador, tinha uma visão completamente distorcida porque ele estava possuído pelo elemental da droga que ele utilizava. A cocaína, ela tem um ser elemental, que é um ser espiritual de baixíssima frequência, e ao invés dele ver a realidade a partir do espírito dele, ele passou a ver a realidade de forma enganadora através da consciência desse elemental da cocaína que tomou conta da consciência dele. É isso que a antroposofia nos revela. E isso também vem de toda a cultura védica. Na cultura védica, esse conceito de observador, processo de observação e objeto de observação é o conceito de Rishi, que é o observador, Devata, que é o processo de observação, e Chandas, que é o objeto de observação. E o que a cultura védica vai nos dizer com clareza é: tudo aquilo que você percebe do objeto e os mecanismos que você utiliza para observar esse objeto dependem do seu próprio nível de consciência. Se o observador não está num nível de consciência elevado, capaz de ver toda a realidade, ele só vai ver fragmentos da realidade, esses fragmentos vão ser sempre distorcidos. E aqui, esse mecanismo de observação, ele é dado por quem? Ele é dado por esse ser elemental que possui a consciência dele. Possuir a consciência do observador significa simplesmente colocar uma lente a partir da qual a realidade só é vista por esse ser espiritual que é um demônio, é um elemental que é também um demônio, que é o demônio dessa droga. Então ele enxerga a realidade pelos olhos de um demônio. Então ele não pode chegar a uma conclusão verdadeira de nada que existe na alma humana. E aí, imaginem o seguinte: o que mais que ele viu e aqui ele deu valor. Ele vai falar de um id, que são os nossos instintos mais baixos, e isso é o que domina a teoria dele, porque ele só conseguia ver coisas numa frequência baixa, tomado por esse ser aqui, que é esse demônio elemental da cocaína. Depois, ele viu o ego. No ego, ele vê todos os problemas de um ego masculino tomado pelo corpo dos desejos. O ego tem a ver com o nosso corpo físico e há um paralelo, uma conexão direta entre corpo físico e corpo astral, que é o corpo dos desejos. Assim como há entre o corpo etérico e o espírito. O corpo etérico é o corpo da saúde, porque é ligado ao espírito. O corpo astral, que é ligado ao corpo físico, o corpo astral é o corpo da doença. Então existe essa conexão, essa relação, né, entre um e outro. Então, quando ele enxerga esse ego que está relacionado ao corpo físico, o que é o ego? O ego é uma entidade pouco desenvolvida no ser humano, que é o início da sua evolução, é o início da sua individualidade, aquilo que nos torna humanos e diferentes do animal, é a nossa individualidade. Quando essa individualidade se identifica com o corpo físico, ela é um ego material. Quando essa individualidade se identifica com o seu espírito, ela se eleva e o processo evolutivo se dá exatamente por essa transferência de algo que inicialmente se conectava só ao material e que depois vai se conectar ao corpo físico. Esse ego
se manifesta através do corpo físico e ele tem como seu núcleo de manifestação a mente. E a gente pode chamar que esse é o pequeno ego terreno e temporal. Quando Freud vai falar desse ego, ele é incapaz de enxergar que esse ego pode se elevar ao seu nível mais elevado. Aí ele vai dizer que há uma outra coisa que não tem nada a ver com esse ego e que é o nosso superego, mas ele não faz nenhuma relação entre o processo de desenvolvimento desse ego que um dia vai se elevar e chegar ao superego. Para ele são duas coisas completamente separadas. E ele não vai elaborar nada que tenha qualquer valor a respeito desse superego. Ele vai, ao contrário, encontrar uma quarta manifestação na psique humana, que é o alter ego. O alter ego é a nossa dupla personalidade, a nossa personalidade sombria, o nosso outro ego. E que, na realidade, não é um, são vários alter egos. A gente, mais à frente, quando falar de toda a teoria da antroposofia sobre o que se manifesta na alma humana, a gente vai entender que esse alter ego são vários alter egos. A gente não tem uma personalidade, a gente tem uma série de seres espirituais que ficam lutando para se manifestar através do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas palavras, do nosso ego. Então ele encontra esse alter ego que é uma sombra que vive no ser humano. É o ego que não é, aquele ego que não é verdadeiro. E ele vai enxergar isso, mas também não vai conseguir fazer nenhuma correlação entre esse ego que não é verdadeiro e esse superego, para mostrar que a vida, e isso é o que ele deveria ter enxergado, é uma luta em que, a partir das nossas inferioridades, a gente tem que se conectar àquilo que é mais elevado e dar lugar a esse superego, que ele deveria ter chamado de Cristo, que ele deveria ter chamado de Espírito, que ele deveria ter chamado de Espírito Santo. Mas como a psicologia nega Deus, nega todas as dimensões espirituais, ele criou esses novos nomes para coisas que já eram conhecidas em todas as antigas tradições da humanidade. E aí eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Agradecer primeiro ao Betão e a Karina, que ficaram, assim como vocês, ouvindo, e pedir que vocês façam todas as colocações de vocês a respeito desse tema. E depois eu sigo para falar do que foi a contribuição do Jung e o que foi a contribuição do Viktor Frankl. Perfeito. Nomeação é o jogo. E quando você não nomeia de acordo com aquilo que foi criado, porque a nomeação não cria nada. Ela pode criar caso ou pode criar propósito. Ela cria caso se ela não identifica o propósito de quem criou. O homem não cria. O homem identifica o que foi criado. Perfeitamente. Só existe um Criador, que é Deus. E esse Criador tem um Filho, que é Jesus. E esse Filho é gerado em nós através do Espírito de Cristo, que é um Espírito que vem desde Adão até o último Adão, Cristo, depois de uma experiência de ressurreição e de nomeação. Então, quando você fala, por exemplo, em clarividência, eu estou falando em Jesusvidência pela revelação. Perfeitamente. Então, revelação e clarividência são fenômenos semelhantes. E quando eu tenho essa revelação voltada para Jesus Cristo, o que é o Apocalipse? É uma grande clarividência, é uma grande revelação de João. E essa revelação dada por quem? Dada pelo Espírito de Cristo, um Cristo que ele não conhecia, apesar de ele estar com a cabeça no peito de Jesus, o tempo inteiro com Jesus, tal. Quando aparece o Cristo revelado em Apocalipse, ele tem os pés com latão reluzente, como fogo, os cabelos como lã, os olhos chamas de fogo, na mão tem estrelas. Não é o que ele estava acostumado a ver na Galileia, porque era um outro Cristo na sua dimensão maior. E nessas dimensões também temos nomeação. Corpo físico é um fantoche. O corpo etérico é uma conexão de sentimento e de conexão de comunhão. O corpo celestial, o astral, é a mente de Cristo. É aonde você pode viver, ou fora dessa mente, que vai virar depressão. Depois, o corpo de Cristo em si é o corpo que nessa terra existe como um só, mas ele tem muitos membros. O que seria eu inteiro, meus 1,95 m e 105,7 quilos? Seria, na verdade, um membro do corpo de Cristo. Não como esse corpo, mas como o propósito que eu carrego. Esse propósito é um processo kármico. O kármico eu chamo de propósito,
Porque Romanos diz, a todos quanto predestinou, a quantos tantos colocou o seu propósito. Nós somos chamados segundo o seu propósito. Então o meu kármico é o meu propósito. Eu carrego um propósito. Esse propósito é a somatória de todos os propósitos anteriores não cumpridos? Sim. Vão cumprir em mim? Oxalá, queira o Senhor, que eu possa cumprir e finalizar todos os ciclos de propósitos que Ele colocou na minha vida. E qual é o quinto nível do corpo que eu vejo na nomeação? É o corpo glorificado, é o corpo que nós vamos ter com o Senhor, atravessando por toda a eternidade as paredes, as situações. Nós não teremos mais nenhum tipo de limitação, porque nós temos essa nomeação. O que faz a psicologia? A psicologia, como foi muito bem explicado aqui, ela coloca os elementais contrários a Deus. Então, você tem o fogo, a água, a terra e o ar como vento. O que é o fogo do ponto de vista espiritual? São as línguas de fogo no maior manifestação do Espírito, que é no Pentecostes, onde línguas de fogo estavam sobre a cabeça. Então, nós vamos manter o fogo como a essência de uma chama do Espírito. O fogo é ligado no óleo, dá a luz, o fogo é a chama do Espírito. Então, há uma experiência para você, a experiência do fogo do Espírito sobre a sua vida. Isso é o essencial do elemental em relação ao fogo, que representa o Espírito na sua vida. O Espírito dando voz a você. Porque no Pentecostes, com a língua de fogo, todos ouviam um ao outro e se entendiam. Era um Google Tradutor, colocado um firewall em cima de cada um, conectando uma tecnologia nova, mas sempre presente, que é o Espírito nos fazendo entender. Precisamos desse Pentecostes, não como uma experiência típica, mas como uma renovação de que o elemental fogo, pelo Espírito, continua falando em cada um de nós. E o elemental da água é justamente esse fluir. As coisas da minha vida estão paralisadas. Não, está fluindo, porque o Espírito vai fluir como rios de água viva no seu interior. O elemental terra é o domínio. O homem foi dado à terra para colocar os seus pés, para dominar, para expulsar as bestas feras, para ter na sua vida a marca desse domínio, como uma das primeiras palavras da Adão, do domínio, do governo, do crescer e do multiplicar. E o elemental vento é o ar, é a direção. O vento sopra para onde quer, assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Então, defina os elementais como o Espírito. Porque na alma, tudo bem que o fogo pode ser uma intensidade dos meus sonhos, que a água pode ser realmente um batismo, pode ser uma lavagem, que a terra pode ser os frutos, que o ar pode ser um refrigério. Mas o que Freud fez com os elementais? Aplicou a carne. Então o fogo para ele é tudo sensualidade, é tudo sexualidade. Ele não viu o fogo como uma dimensão na cabeça, ele só viu o fogo como uma dimensão sexual. E por isso ele tem, na marca da água, essa tentativa de uma limpeza aparente, que você limpa hoje, tem que tomar banho de novo amanhã. É uma limpeza que não resolve nada. Então entra nesses processos psicanalíticos, que é só uma repetição de uma água que te lava agora, te dá uma sensação de limpeza, e logo que você pega o elevador, já está sujo de novo. É um lava rápido na lama. Imagina um lava rápido na lama. O carro está limpinho, a hora que ele sai, suja tudo de novo, porque não tem como. A carne é um beco sem saída. O que é a terra dentro da carne, do ponto de vista da psicanálise? É o materialismo. Eu tenho que pegar, eu tenho que tomar posse, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquela possessão, e eu sou possuído por aquilo que eu possuo. Então é terrível, porque você tem que ter aquela casa, você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquela roupa, você tem que ter aquela marca, senão você não consegue viver. Você é possuído pela marca, você não possui coisa nenhuma. E justamente no ar é justamente essa existência efêmera, essa ansiedade, esse suspiro, e as pessoas vivem suspirando. O que precisamos? Voltar ao Espírito. E na questão de Roma, muito bem colocado na questão de Roma, porque Roma, para o Senhor, Jesus veio aonde? Ele disse, ele nasceu na plenitude dos tempos. Então, os Césares, onde ele nasce? Ele nasce numa grande convocação de um recenseamento. Ele nasce na plenitude. Por que recenseamento? Porque tudo tinha que voltar ao seu lugar. Tinha que ir para Belém,
Porque lá em Belém está uma marca maravilhosa. O que é Maria entrando em Belém? É Noemi entrando em Belém, voltando da onde ela estava. Para o quê? Para encontrar através de Ruth Boaz, que iria gerar Jessé, iria gerar depois Davi através de Obed. Então, é uma marca muito importante essa volta que faz pela situação de Maria e de Ruth. Eu quero que você entenda. Ai, Ruth então e Maria. Maria é a reencarnação de Ruth. Maria está trazendo o mesmo propósito que Ruth. Porque ambas estão entrando em Belém da mesma forma. Uma buscando aquilo que seria o resgatador que ela iria gerar. E a outra gerando um resgatador sem que ninguém soubesse. Então, Deus, na sua grande capacidade, na sua grande suficiência, ele está reproduzindo os cenários. Vamos dar um nome kármico, vamos dar um nome reencarnatório, mas é um propósito e nada mais é do que você ter na repetibilidade uma revelação poderosa na sua vida. Então, eu quero que você entenda, nomeação é tudo. A palavra nome é Shem, em hebraico. E Shem é o próprio nome do povo, os Shemitas, os Semitas. E quem são Shem dos Semitas, dos nomes? Eles carregam os nomes. Que nome eles carregam? Carregam o nome de Deus. Um chama de Alá, outro chama de Elohim. Um chama de Yahvé, que é Adonai, o outro chama de Alá. E o que é? Deus é um só. Como que ele é chamado? Ele é chamado pelo como você o conhece. E, infelizmente, a limitação do conhecimento colocou no seu nome uma limitação que os judeus nem sabem qual é o nome, porque eles tinham tanto respeito que eles não pronunciavam. Acabaram esquecendo. Agora, quando você nomeia a criação pelo Criador, você sempre tem o irmão que eu nomeei. Eu sou o guardador do meu irmão. Como Deus perguntou a Caim, ele disse, seria eu o guardador do meu irmão? A resposta é, eu sou o guardador do meu irmão, porque eu nomeio o meu irmão como objeto do meu amor. E aí está a essência de um cristianismo que vai curar você. Toda a enfermidade que você tem é rejeição e solidão. Toda a enfermidade está aí. Mas Jesus veio arrancar essa rejeição, colocar a sua identidade, tirar a solidão, fazê-lo parte de um corpo de Cristo. Eu encerro dizendo, né? Os semitas que têm um nome, eles têm todo o dinheiro, porque o dinheiro tem um nome. E árabes e judeus têm mais de 70% do dinheiro dessa terra, porque eles têm um nome. E você que tem um nome de Cristo em você, tem todo o suprimento nessa terra. Eu não tenho nada e eu possuo tudo. O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque eu tenho a Ele mesmo. Porque eu tenho a Ele mesmo, nada vai me faltar. Ele vai levantar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, para trazer o suprimento que eu preciso ter para dar o próximo passo que eu tenho na minha vida. Então eu desejo que você saia fora do engodo daquele que inventou uma doença para inventar uma cura e mantê-lo na doença. Isso é a psicologia. Eu lamento essa doença criada. Eu lamento essa enfermidade produzida e um remédio para mantê-lo nessa enfermidade. Vem para Cristo. Vem para a grande marca de invocar o nome dele e de ser liberto de todos esses demônios, confusões e sombras que vão realmente impedir a sua vida de chegar na evolução, na estatura do varão perfeito, completa em Cristo Jesus. Bom, é com tudo que tu falou, vai explodindo. Tu falou um negócio, dá uma entrada. Vai... Jesus! Tudo que você tem para falar, Karina. Então, na verdade, todas essas coisas, né? Essa coisa de apresentar um problema para poder vender uma solução e gerar um negócio é mesmo a situação do Éden, né? Um marketing maligno da serpente era esse, né? Eu vou te apresentar uma coisa, vou te dar uma solução, quando na verdade não tinha problema nenhum, né? Já estava tudo resolvido. E o inimigo, ele faz isso, né? E eu vejo que o lance de Freud é justamente porque ele não saiu dele mesmo, ele ficou preso nele, então ele tem todas essas soluções condicionadas, né? Que não resolvem nada, geram um condicionamento e uma continuidade para ele mesmo. E essa questão, uma vez o bispo falou uma frase que ele disse assim, ó, o que a gente carrega não começou em nós e também não termina em nós. Então, nós fazemos parte individualmente de alguma coisa que é coletiva, né? Entregamos para o coletivo alguma coisa que nós trabalhamos individual e que o coletivo precisa do teu individual para isso acontecer. Então, tudo que nós vivemos, nós somos uma parte, um fragmento disso e que é necessário para que isso aconteça, né? E quando eu coloco a pessoa no nível material, no nível sexual de relação, e quando eu falo dessa...
o Marcelo comentou, assim, né? A questão da possessão, como ela está ligada às relações sexuais, né? Então, como aquilo que é natural e material, que está preso a uma sensação, pega alguma coisa que é tão elevada, que é comunhão de dois espíritos, de uma coisa que é tão rica, que gera uma vida, que gera aquilo que homem nenhum pode gerar, né? Traz mesmo para a manifestação do que é divino na Terra. E ele transforma isso só num desejo resolvido. Bom, tantas coisas que a gente poderia falar assim dentro desse assunto, mas torna isso baixo e nós vemos que várias religiões e crenças e contaminações envolvem a relação sexual. E quando a gente vê na própria palavra de Deus, né, havia a própria relação, aquelas prostitutas cultuais, né, que elas serviam de conexão ao divino, quando na verdade são só caminhos de uma sensação e uma promessa de alguma coisa que não vai acontecer. Então, tudo isso, na verdade, é sempre o inimigo colocando a repetição de alguma coisa para chegar em resultado nenhum. Tu corre, 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 numa esteira que não te leva para um lugar nenhum. Essa força que não leva para nada. E dentro de tudo isso, eu não vou falar do Viktor Frankl aqui, porque tu vai falar sobre ele. Vamos chegar nele. Mas justamente Freud é o oposto, né? Porque quando ele É o oposto. É o oposto. Ele fala sobre a transcendência, sobre eu sair de mim mesmo para encontrar essa cura. Quando eu saio de mim mesmo, então eu encontro uma motivação real, né? Eu saio do egocentrismo para poder viver a realidade. E Freud é exatamente o egocêntrico. E quando eu tô em mim, eu não posso curar ninguém. Não pode curar ninguém. Quando você tá em mim, nesse falso eu, né? Porque se você tá em você e em você estar em Cristo, estar em Deus, aí você aí tem ele todo mora o poder em mim. Ele mora em você, eu tenho todo o poder da cura. Eu queria ler um texto aqui, eu lembrei muito de vocês quando eu li Por vocês favor. dois aqui falando, desse livro que é a Assinatura de Jesus, que fala assim, ó: tudo que nós temos e somos representa um modo único, que jamais será repetido, de Deus expressar-se no tempo e no espaço. Cada um de nós, feito à sua imagem e semelhança, é mais uma promessa que ele faz ao universo de que continuará a amá-lo e importar-se com ele. No entanto, mesmo quando a fé nos persuade de que somos uma palavra de Deus, permanecemos ignorantes do que Deus está tentando dizer por meio de nós. Thomas Merton escreveu: Deus me profere como uma palavra que contém um pensamento parcial dele mesmo. A palavra nunca será capaz de compreender a voz que a profere. Mas se eu sou fiel ao conceito... eu lembrei muito do bispo de ti. Mas se eu sou fiel ao conceito que Deus profere em mim, se eu sou fiel ao pensamento que ele teve a intenção de corporificar em mim, estarei cheio da sua realidade, eu encontrarei em todo lugar de mim mesmo, e a mim mesmo em lugar nenhum, porque estarei perdido nele. Perfeito. A eternidade, né? Sim. E o pensamento vivo, né? O pensamento vivo, como o Marcelo declarou outro dia, é muito importante em relação a você declarar. Porque Deus é vivo? Porque o pensamento dele em nós é vivo. E a voz do inimigo é um pensamento dúbio. E morto. Morto. Tudo que é dúbio é morto. É dúbio, porque ele quer jogar o bem e o mal, e no final Fica quem neutro. que é? O mal ganha do bem. Meu Deus do céu, você vai apostar em quem, ô Beth? Ô Betcom? Você apostar em quem? No bem ou no mal? Aposta no mal. E o cara vai dar um beijo ou vai dar um tiro? Vai dar um tiro. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o mal. Quem vai vencer entre o bem e o mal? O mal. Agora a pessoa fala assim, eu sou do bem. Não, você não é do bem. Porque se você mandar desenhar uma árvore aqui do bem e do mal, a árvore da vida você pode desenhar um fruto bonito, é do bem e do mal. Você vai desenhar um frutinho preto e um frutinho branco. Além de tudo, você é racista. Porque vai achar que o mal tá ali, mas é a mesma árvore. É a mesma árvore. É não tem dicotomia. solução na árvore do bem e do mal. Ser do bem é fazer parte do vizinho mal. Ser do bem é a mesma coisa que ser do mal. Só que aquele que é da vida, aquele que é vivo, esse sim é diferente. Então, o diferencial acadêmico, o diferencial sistêmico, você está na classe AA, você estudou na faculdade XYZ, você trabalha não sei o quê, tem um carro da marca tal, é o bem e o mal. Parece que tudo é bom, mas tudo é mal e rapidamente se torna mal. Agora, a vida, ela está sempre latente em você. E nós queremos que você tenha a vida. E o que nós concordamos aqui? Tudo que o Marcelo tem ensinado e falado, e a primeira tema, o pessoal falou, mas que coisa estranha é essa, né? O César falou assim, Betão, você vai se meter nesse negócio aí? Que coisa estranha. Que coisa estranha é essa? A coisa estranha é tirar os rótulos do que você sempre enxergou como bem, mal, como realmente saudável, e você vai ser julgado pelo dinheiro que você está buscando atrás da religião. Vai ser julgado.
Isso é a coisa estranha. Isso é a coisa estranha. É as suas motivações não confessadas, né? É o que você está realmente lucrando com isso e fazendo porque lucra. E se não lucrar, vai deixar de fazer como motivação de que você só fazia porque você lucrava. Expor. Então você vai ser exposto em relação a isso. Não a nossa motivação, que estamos aqui horas e horas gravando e falando, e ficaremos aqui horas e horas, né? Até o Gabriel passar para a mesa. Né? Por quê? Porque um conteúdo cada vez mais forte, libertador, é o que nós desejamos que você receba. Limpa a sua mente da psicologia, vem para a mente de Cristo e vem entender como que de maneira cósmica, ampla e poderosa você faz parte desse processo. Agora, historicamente, foi falado de Freud, né? Colocamos Freud na cruz, como ladrão mau na cruz, está lá colocado Freud na cruz, né? Esse é aquele que foi pro Esse inferno. que ele foi pro inferno. É o ladrão Nem mau. na cruz ele se redimiu. Não conseguiu, nem a cruz ajudou ele. É? Agora vamos falar de Jung e depois de Viktor Frankl. É. Vamos lá, manda ver. Vamos falar, mas eu queria... Você, como a Karina usou essa imagem que eu achei bonita, né? Você deu a semente, deixa eu dar o fruto aqui. A antroposofia vai nos trazer sempre esse conceito, e que é o momento em que a gente vive, tá? A gente vive desde 1413 depois de Cristo, um período cultural que vai até 3570 depois de Cristo, que é esse período do desenvolvimento da alma, da consciência ou da alma espiritual, que eu trouxe aqui já nesse podcast com o conceito de que nós estamos desenvolvendo a nossa vontade, nesse não, em outros podcasts, a gente está na época dos mistérios da vontade, ou dos mistérios do bem e do mal. Então, através da nossa vontade, a gente tem que enfrentar o mal e optar pelo bem, resumindo essa história. Esse é o nosso grande desafio nesse momento. E aí, o símbolo dessa era é o símbolo da constelação de Peixes, e que tem embora eu aprendi isso esses dias, eu tenho estudado muito sobre astronomia e estou identificando já várias constelações no céu à noite lá no meu pequeno paraíso no interior. E aí eu fui observar a constelação de Peixes, ela tem 2 peixes, mas me parece que os 2 estão na mesma direção. Só que na representação no signo de Peixes, você tem um para cima e um para baixo na cabeça deles, que é como talvez no círculo, mas é um para cima e um para baixo. E o que é, e esse é o momento nosso, de 1413 até 3570, nós estamos vivendo a era de Peixes. E se fala da era de Aquário, que é o que vem depois, que é de 3570 para frente, mais 2160 anos, que vai dar o quê? 5.860, é isso? Ali para frente, que é a era de Aquário. Na era de Aquário, nós seremos guiados pelo nosso Espírito Santo, pelo nosso anjo da guarda. Hoje a gente ainda está aprendendo, a gente está lutando contra o bem e o mal. E isso vem na imagem do Betão, onde ele fala da árvore do bem e do mal, e ele falou do preconceito, né, do racismo, do branco e do preto, em oposição a uma nova árvore, que é a árvore da vida. O que a gente tem nesse período, então, é o seguinte: esses 2 peixes representam as 2 formas de mal, Lúcifer e Ahriman. E no meio a gente tem o Cristo. Então é como se a gente colocasse essa árvore da vida no meio da árvore do bem e do mal. Sim. E o Cristo é esse ser que coloca as forças do mal que querem nos afastar da matéria prematuramente e querem nos fazer ficar doidão, viajandão com droga ou numa falsa religião que nos tira da realidade e que é totalmente luciférica, de que nós já somos anjos hoje em dia, e eu sou o Marcelinho Paz e Amor, você é o Betão Paz e Amor, a Karina é a Karina Paz e Amor, que foi o que o movimento hippie quis fazer, totalmente luciférico, trazendo algo antes da hora. Na realidade, a gente vai ter um enorme caminho de muitas e muitas vidas para lidar com a nossa sombra, que é o tema agora do Jung, para a gente um dia poder ser bom. Então é uma total ilusão, e que a gente já é um anjinho, é paz e amor, é uma total ilusão que eu vou tomar uma ayahuasca uma vez e eu vou falar com Deus, eu vou tomar 2 vezes, Deus vai falar comigo, e vou tomar na 3ª vez, eu sou Deus, entendeu? Uhum. É todo um impulso luciférico esse de tomar as drogas. Então, Lúcifer está de um lado, e o outro é Ahriman, que nos diz o seguinte: não existe nada de mundo espiritual, só é aqui o material. Então, de novo,
cuide de todos os seus desejos egoísticos, ganhe todo o dinheiro que você puder, faça todo o sexo que você puder e use toda essa medicina para prolongar a sua vida aí, faça o que você tiver que fazer para viver nesse mundo material, porque depois não tem mais nada. Curta isso aqui. E aí, o que a gente tem, então, nessa jogo do bem e do mal, é o Cristo no bem como no centro como sendo o amor e colocando essas duas formas de mal no seu lugar. Como é que ele faz isso? Ele compensa. Ele pega um pouco dessa falsa espiritualidade e ataca o materialista com essa falsa espiritualidade. Depois ele pega o materialismo e, através do materialismo, ele ataca a falsa espiritualidade. Ele usa essas forças uma contra as outras, uma contra a outra, no meio, dando equilíbrio para isso. Ele só vai trocando a atuação delas para que elas fiquem no seu devido lugar. Então isso, Betão, é esse conceito de trazer a vida, a árvore da vida, nesse contexto da árvore do bem e do mal. O que é o Cristo? Eu sou o caminho, a verdade Amém. e a vida. É dessa vida que a gente está falando. Então, essa vida que coloca tudo no seu devido lugar. Obrigado pelo gancho, Betão. É interessante essa questão de você entender os modelos que existem no Antigo Testamento, por exemplo, o templo, né? Você tinha lá o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Então, o átrio exterior, ele não tinha uma porta, mas ele tinha uma entrada. Essa entrada era o caminho. Então, Jesus dizendo, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou aquela abertura do átrio exterior, que tinha o quê? Um altar de sacrifício. Então, ele quer que o seu corpo viva nesse sacrifício. Porque você não é o seu corpo. Tem gente que se matar o corpo, morreu tudo, né? O corpo é uma carcaça. Então, você vai entrar por esse caminho que é sacrifício. Depois você tenha, entre o ato exterior e o lugar santo, você não tinha uma outra porta, tinha uma outra entrada. Nessa entrada, entrava quem? Os verdadeiros sacerdotes. Trocando os pesos de posição, fazendo realmente o altar de incenso, colocar incenso, ligando ali as hastes do candelabro, porque isso é a verdade. A verdade é que o Senhor vai te alimentar com os pães. A verdade é que a tua oração vai subir ao céu. A verdade é que você vai ter luz por esse candelabro. Agora, entre o lugar santo e santos santos, tinha uma porta, que era um véu. E aí o sacerdote que entrasse, que não tivesse a vida, ele morria naquele lugar. E Jesus Cristo entrou com a nossa intercessão. E ele se tornou para sempre esse sumo sacerdote. Porque isso ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. Ele entrou no santo dos santos, no seu espírito. O seu corpo ficou no altar de sacrifício. A sua alma, ela negou, ela deixou de se alimentar e alimentou. Ela dominou a luz, a incenso, a oração, o alimento, dominou. Para quê? Para chegar na vida. Então a experiência crística dentro do tabernáculo, e esse tabernáculo somos nós, é realmente uma figura magistral para que você não tenha que recorrer a tantas sombras, né? Preocupado com tantas situações, nós temos que viver realidade, entender realidade e, a partir dela, nomear, redefinir todas as coisas. Então, vamos a Jung. E os peixes são interessantes, os dois peixes. Por quê? A palavra, os cristãos eram conhecidos como os peixes. Ictus. Porque a palavra ictus, Jesus Cristo, Theos, Ruios, Sóteros. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, em grego. Então, esse é um acróstico. Por que ele é Jesus Cristo? Porque Yeshua, Jesus, é justamente a salvação. Christus é ungido. Theos é Deus, Ruios é Filho e Sóteros é salvação, o Salvador. Ele é um Deus Salvador. Ele se encarnou efetivamente. Para quê? Para poder ir até a cruz e dizer: a salvação está aqui para você. Então nós queremos que você tenha uma experiência completa, perfeita, mergulhada em Cristo, porque ele vai trazer solução para todas as... Ele até poderia salvar Freud, se assim ele acreditasse. Né? Mas vamos ele lá. tem esse amor. Vamos lá, vamos para Jung? Vamos para Jung. Então vamos lá. Carl Jung. No começo ele era amigo do Freud, ele seguia os passos do Freud e de repente ele foi discípulo do Freud, vamos dizer assim, e ele
rompeu num determinado momento com Freud. Qual foi o pomo da discórdia entre os dois? Foi o uso de drogas. Jung condenava veementemente o uso de drogas como qualquer forma de acesso a conteúdos da psique humana, que essa é a linguagem dele, que a gente deveria falar, conteúdos dos mundos espirituais, dos seres espirituais que vivem na alma humana. Essa é a linguagem correta e que a psicologia nega. Inclusive, Jung foi um dos maiores estudiosos na sua época de todas as doutrinas esotéricas da época. Ele leu tudo da teosofia da Blavatsky, bebeu do Vivekananda, que é Vivekananda que escreve, que foi um dos primeiros mestres yogis a vir para o Ocidente com a missão de unir as correntes orientais às correntes cristãs, assim como depois o Yogananda fez isso, e é o que a gente está fazendo agora, dentro das nossas linhas todas de desenvolvimento de podcast, é unir essas duas linguagens, os Vedas com a antroposofia. Antroposofia é cristianismo puro, os Vedas uma senda oriental pura, mas são simplesmente a releitura, a antroposofia é simplesmente uma releitura dos Vedas, upgraded, atualizada para a realidade do que é a manifestação do Cristo. Mas, enfim, então o Jung, ele leu tudo do esoterismo, estudou tudo, bebeu de todas as fontes e, no final, ele desistiu de ser um ocultista e ele preferiu ser um psicólogo. Por quê? Por causa do sustento dele. Ele queria fazer uma carreira acadêmica. Ele estudou para ser um médico psiquiatra. E como médico psiquiatra, ele não teria nenhum lugar dentro de uma academia, uma vez que todas as universidades, toda a academia negam Deus, negam todas as manifestações espirituais. Então, por uma questão de escolha do que seria a biografia dele, a carreira dele na época, ele teve que negar todo esse conhecimento esotérico ao qual ele teve acesso. E aí, o que ele... Então, mas voltando, ele negou esse uso das drogas também, porque pelo menos isso ele pegou de bom. Nenhuma das escolas esotéricas que ele estudou vai recomendar o uso de droga. Então, pelo menos isso ele aprendeu, que você não deve nunca utilizar uma droga dentro de um caminho de conhecimento dos mundos espirituais. O Rudolf Steiner vai falar que qualquer pessoa que realmente estude antroposofia e tenha essa busca espiritual, não pode tomar uma gota de álcool. Se tomar uma gota de álcool, tudo aquilo que está se construindo é uma brecha para o inimigo e você pode criar um efeito contrário do que aquele efeito que você estava procurando. Eu não sabia que o Steiner fala isso, mas eu durante 20 e tantos anos da minha vida até hoje, eu não tomo uma gota de álcool, porque eu aprendi a não usar nenhuma droga com o mestre indiano Maharishi Mahesh Yogi antes de conhecer todos os conhecimentos da antroposofia. Maharishi é aquele que se notarizou como guru dos Beatles e os Beatles romperam com Maharishi porque quiseram usar LSD lá em Rishikesh dentro do retiro com o Maharishi. O Maharishi fala que se você medita e você tem uma atitude que é moralmente contrária às suas práticas meditativas, você só vai despertar os seus próprios demônios interiores, eles vão tomar conta de você. Então, qualquer um que está num caminho espiritual, se usar droga, vai escorregar para o outro lado. Por quê? Quando você está num caminho espiritual, isso significa que você está aumentando a força do seu corpo etérico, você está purificando o seu corpo astral, e aí qualquer veneno que você joga como forma de droga nesse corpo etérico totalmente fortalecido, expandido, ou nesse corpo astral purificado, o efeito é muito pior. E aí o revertério que você tem é muito maior. E aí todo o contexto do Jung não usar drogas vem deste pano de fundo que eu estou trazendo aqui para vocês, desse conhecimento de sendas espirituais que ele tinha. Mas é mais do que isso. O Jung, a meu ver, morria de medo dele mesmo. Tem um vídeo muito interessante na internet em que o repórter está entrevistando o Jung, já o Jung bem mais idoso. Não me recordo em que ano que é essa entrevista, que idade o Jung tinha.
Mas é um vídeo muito famoso porque é o vídeo em que o repórter pergunta para o Jung: e você acredita em Deus? E aí o Jung nessa entrevista para e pensa e ele fala assim, ele não vai no acreditar, ele vai trazer Deus para uma questão que não é questão de crença. Ou você vive Deus, ou não existe Deus na sua vida. E naquele momento ele escorregou. Ele deixou de ser um psicólogo e ele passou a ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa esotérica. Ele foi super criticado por isso. E o que ele diz é, na pergunta, você acredita em Deus? Ele pensa e fala assim, eu sei. Ele sabe que Deus existe, não é uma questão de acreditar ou não. Então é nesse vídeo que o Jung fala as coisas que eu vou dizer aqui para vocês, que quando ele, estudando ainda aluno na faculdade de medicina, o professor pede para as pessoas fazerem lá uma tese de dissertação. E aí o professor fala com todos os alunos, dá nota para todos os alunos e não fala nada do Jung. E aí no final, o Jung está achando estranho, e aí o professor, muito violentamente, muito agressivamente, se volta para o Jung e fala, e tem esta outra dissertação aqui que é maravilhosa, é a melhor que a gente tem, um negócio inovador, um negócio completamente diferente, mas que o senhor Jung não pode ter escrito, ele roubou de alguém, ele é um fraudador, usou todos os termos lá para dizer que ele tinha fraudado, que ele tinha copiado aquilo de alguém, que era impossível ele ter desenvolvido aquilo. E aí o Jung, ele muda a feição dele no vídeo e ele fala assim, naquele dia, eu vou brincar aqui, né? Naquele dia eu pensei do que eu seria capaz. Se um dia eu encontrasse aquele professor num beco escuro e ninguém soubesse o que eu fiz, eu tenho certeza que eu iria matar aquele professor. Eu era capaz de matar aquele professor. Do que ele está falando quando ele diz isso? Ele está falando da própria sombra dele. E com um grau de conhecimento até que elevado. Porque o que o Steiner vai falar sobre a sombra humana, e sobre o ocultismo vai falar sobre a sombra humana, é que pela existência da sombra na personalidade humana, todo ser humano, ele é capaz de qualquer crime que já foi cometido ou que vá ser cometido. Existe um ser espiritual em cada um de nós como seres humanos, que se ele toma conta da nossa personalidade, ele pode levar o ser humano a cometer qualquer crime. E aí eu digo para vocês, já fazendo um parênteses aqui, que não existe o bem e o mal no ser humano se manifestam através dos seres espirituais que estão se manifestando através do ser humano. Se é a nossa sombra é que gera todos os crimes que o ser humano é capaz de praticar. E a nossa luz, o nosso espírito, é que gera todos os atos de altruísmo, de entrega, de não ter um ego controlando tudo, de amor, de compaixão, de elevação espiritual nas atitudes do ser humano, no pensar, no sentir e no querer do ser humano. Então, o Jung, voltando, a principal contribuição dele é a contribuição sobre esse ser que ele chama de sombra. E sombra é um termo do qual ele se apropria, mas que faz parte de todo o ocultismo, tanto de luz quanto do ocultismo negativo, de todos os conhecimentos esotéricos, de todos os conhecimentos das escolas de mistério. Então ele pega esse termo e fala, nossa, aqui tem algo que é muito forte e a existência desse ser é o que pode explicar todos os erros, desequilíbrios do ser humano. E aí, como ele tem esse ser que é muito forte nele mesmo, ele não se atreve a usar drogas. Ele sabe que se ele usasse as drogas, ele poderia ser dominado por esse ser que é essa sombra, que já era algo muito forte na personalidade dele, muito mais na personalidade dele do que na personalidade do Freud. Então, a grande contribuição do Jung é com relação a essa sombra na personalidade.
E nesse próprio vídeo, o Jung vai falar uma outra coisa, ele vai dar o exemplo das brigas que ele tinha quando era criança, tendo crescido no campo, e ele mostra um outro lado dele violento, agressivo, quando ele diz que ele pega um menino lá que era menor do que ele, que ele derruba outros 4 meninos, girando aquele menino numa luta que ele tinha ali. Então, toda a questão do Jung é com ele mesmo, e com essa questão da sombra. E por ele ter uma sombra muito forte, ele não vai usar nenhuma droga. Só que... E aí vem... Esse é um aspecto até bom, que ele trouxe essa contribuição maior da sombra. Mas mesmo assim muito limitado. Se o Jung tivesse optado por ser uma pessoa esotérica e não psicólogo, ele teria trazido contribuições muito melhores para nós. Porque aí o que ele vai fazer também? Ele vai trazer toda essa questão que as pessoas trazem do consciente coletivo, do inconsciente coletivo, na realidade, nas palavras dele. Eu prefiro falar de uma consciência coletiva mais elevada ou menos elevada, e que ele vai chamar de inconsciente coletivo, porque para ele é algo majoritariamente negativo. E aí o que ele vai fazer, que ele é muito espertinho ali. O que ele vai dizer quando ele cria os arquétipos, ele vai dizer o seguinte: existe uma ancestralidade, e ele vai querer ligar essa questão dos arquétipos a essa ancestralidade, e aí ele vai dizer que existia algum tipo de transmissão na ancestralidade, e todos nós temos uma ancestralidade comum, é que nós percebemos os mesmos arquétipos. Ele tenta criar uma origem física comum para explicar uma percepção de seres espirituais. Ele traz tudo para o físico. Ele transforma esse conhecimento espiritual de que existem dévatas, existem deuses, existem as hierarquias espirituais, existem os demônios. Ele transforma tudo isso no conceito de arquétipo. E aí ele nega completamente toda a realidade espiritual, ele nega Deus, da mesma maneira que Freud fez. Então ele amplifica essa negação que Freud trouxe com toda essa teoria dos arquétipos, e de uma maneira muito inteligente. O demônio é muito astuto, e todo o demônio do materialismo cria explicações que para uma mente materialista parecem fazer todo sentido. E é isso que ele faz. Então essas são as duas principais contribuições do Jung, ou essas são as principais distorções que o Jung traz para a gente, nos desviando do verdadeiro caminho. E aí, na sequência, depois eu posso voltar e falar um pouquinho mais do Jung, mas a gente está com o tempo apertado aqui. Na sequência... E o pai do Jung era um pastor, né? Sim, o pai do Jung era pastor. O pai de Jung era pastor. E tem a coisa de você negar o seu pai, né? Sim, negar o pai em função... Isso os psicólogos explicam bem. Porque ele Freud fica no Édipo e o Jung fica no pai. E o Jung negando o pai. Negando o pai. Que acreditava em Deus, e é verdade. Um nega a mãe, outro nega o pai. Fica nessa condição. A busca da mãe é a negação do pai. Uhum. Porque essa questão de pai e mãe estão ligados também a Deus, porque Deus, Elohim, o Criador, ele é masculino. O Ruach, o espírito, ele é feminino. Então, na questão que não é a sexualidade, é a relação de emissão e recepção. Para que nós dois possamos ter em nós o Pai e o Espírito como filhos. Então, quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque o Pai gerou em mim, pelo seu Espírito, esse filho. Uhum. Então, essa ligação de processo é muito importante você entender. Como que o processo espiritual se tem na sua vida? O pai te mandou uma semente para que o filho nascesse. E o Espírito gerou essa semente pelo ventre, masculino e feminino, gerando o filho. Aí esse filho é entregue desde Abraão. E depois o filho é entregue em Jesus. E a filha? A filha chama-se Sião. Por isso, né? O meu filho, né? Eu acho que tudo bem, eu sei que vai acontecer, né? Tem um incêndio e fala, Daniel, pula. Sofia, vem aqui no meu colo que eu vou cuidar de você. Porque a filha é o máximo que você tem nessa hierarquia, declarando. É a filha de Sião. É a mãe de todos nós, como Jerusalém. Então, o inimigo quis confundir essa questão sexual, ancestralidade, para que você perdesse o fio da meada
e vivesse uma vida equilibrada no propósito de Deus. Então, muito importante nesses sofrimentos, nessas situações que você quer explicar sempre com uma situação, não tem que pagar a questão do sofrimento ser kármico no sentido de propósito. Então, eu vejo os propósitos. Ele fala, nós vamos cumprir os sofrimentos de Cristo. Então, uns chamam de kármico, eu chamo de propósito. Há um propósito em suportar aquelas situações. Mas esse propósito não pode estar ligado a algo pessoal. Tem que estar sempre ligado à missão que eu recebi de manifestar Cristo. Então, essa é a perspectiva cristã, como eu vejo através de toda a questão da Bíblia. Então Viktor Frankl... Eu ia dizer, tu tá apontando tudo por Viktor Frankl. É verdade, mas ainda vou ter que continuar aqui do Jung, porque eu preciso falar do maior desserviço dele, antes da gente mudar para o Viktor Frankl, que é o seguinte. Ao trazer isso para o físico, como ele fez, e as duas coisas, trazer os arquétipos para essa questão do físico, dessa consciência coletiva, desse inconsciente coletivo, que ele não explica direito como é que acontece essa conexão, tá certo? Ele solta lá uma frase, mas é um castelo de cartas e ele não prova nada, como toda a teoria da ciência moderna. Mas a gente aceita isso porque a gente não tem profundidade no raciocínio e fica nesse nível superficial. Mas as duas coisas estão juntas. O não usar drogas e ele transformar essa questão dos arquétipos não na manifestação de seres divinos espirituais ou contrários aos seres divinos espirituais. Que é o seguinte, ele traz um conceito que ele não trouxe exatamente assim, mas que todos os que vieram depois dele, os psicólogos modernos, interpretam dessa maneira. Ao negar a possibilidade da existência de seres espirituais e ao negar a percepção desses seres espirituais, ele criou o conceito de delírio. E ele fala sobre o delírio nesse vídeo também. E o que acontece é o seguinte, para a psicologia moderna, 99% do que é percepção de seres espirituais verdadeiros, da manifestação de dons do Espírito Santo, de revelações divinas, e percepções Jesus videntes ou clarividentes, tudo isso para a psicologia moderna vai acabar caindo numa caixinha de que tudo isso é simplesmente delírio. Entendeu? Catarse, né? Uma catarse que pode gerar um delírio. Mas é tudo delírio. Porque como é que você pode perceber seres espirituais se seres espirituais não existem? Como é que você pode perceber, falar de possessão espiritual se não existem seres que são seres possessores? Então, tudo o que você vai trazer de espiritualidade para essa psicologia moderna vai ser banalizado como se... Ou você entra num embate em que assim, você está falando bobagem, esquece, entendeu? Não te dá ouvidos. Esse é um lado. Mas vamos pensar numa outra coisa. Você está sendo avaliado por um psicólogo forense em algum caso qualquer de família ou em algum caso criminal. E você traz a questão da espiritualidade. Você vai ser imediatamente taxado como uma pessoa que está errada naquele assunto sobre o qual você está argumentando, porque o que você está tendo são simplesmente delírios. Então, quando você chega nesse limite em que a psicologia se transformou numa ferramenta de Estado e numa ferramenta de apoio a um sistema legal, essa questão do delírio chega no seu máximo, na sua máxima manifestação, e aí o judiciário se torna um sistema demoníaco, porque ele se baseia numa ciência, que é uma ciência que nega o espírito, e todas as conclusões que você vai ter de um sistema judiciário a partir das contribuições que algum psicólogo forense possa dar na análise de qualquer outro ser humano, é o contrário do que é a verdade. Esse psicólogo forense simplesmente não é capaz de entender as manifestações do espírito e aí ele vai julgar que aquilo ali é delírio. E essa é a loucura do mundo que a gente vive. E eu estou trazendo isso para fazer um gancho. O Steiner nos diz que todas essas manifestações clarividentes, elas vão gerar uma perseguição aos cristãos tão grande quanto a perseguição que o Império Romano fez aos cristãos no início do cristianismo.
Os cristãos eram perseguidos porque eles eram clarividentes. Os cristãos eram perseguidos porque eles diziam que existia uma realidade espiritual e que o Deus não era o Deus César. César era considerado um Deus, uma divindade. Ele dizia, não, eu enxergo o demônio se manifestando através de César. O Deus é outro. E por isso eles foram perseguidos. O Herodes, né, quis mandar matar quando soube que havia nascido um rei, né? Mandar matar as crianças. Exatamente, matar as crianças. Todo o sistema é assim. E a gente vai viver, já está vivendo, tá certo? Uma situação em que sempre que você tiver questões legais para serem discutidas, você vai matar o espírito e você vai perseguir todo mundo que manifesta um verdadeiro cristianismo. E a forma de manifestação do cristianismo é o quê? A renovação carismática trouxe na Igreja Católica, é o que o pentecostalismo trouxe dentro das igrejas, é o que o neopentecostalismo trouxe depois. Esquece, abstrai das distorções, porque há distorção em tudo. Mas o movimento é legítimo. Há uma nova abertura do ser humano para essa visão profética, para essa visão do invisível. O Cristo está de volta e disponível para o ser humano. Tudo isso vai ser rechaçado pelo nosso sistema de governo. Porque assim como no período romano, os nossos governantes hoje são simplesmente pessoas possuídas. Você pega um Putin, você pega... Eu não vou falar de ninguém aqui do Brasil, mas você pega um Putin, ninguém tem dúvida que esse cara é totalmente possuído. Pega o Bill Clinton, que foi um monte de vezes lá para a ilha do Jeffrey Epstein. Você pega o Barack Obama e você pega... todo mundo dessa maluquice democrata com ideologia de gênero, com defesa de uso de drogas, de liberação de drogas, com defesa de um monte de agenda que é simplesmente uma maluquice. A destruição do sistema educacional nos Estados Unidos, todo esse conceito de um sistema educacional que deve ser laico dentro das escolas públicas, que afasta totalmente a religião e o cristianismo, a base de tudo, e que nega. A educação nega hoje o espírito também. As crianças que são expostas a uma ciência materialista que nega o espírito. E você tira até a religião e o ensino religioso para completar a cereja do bolo, para você negar completamente a existência de Deus. Então, tudo isso faz parte de um sistema. E o Steiner diz que, no futuro, vai haver uma perseguição sem precedentes para essas pessoas que manifestam esses novos dons do Espírito Santo na forma da clarividência pelo judiciário. E a principal ferramenta no judiciário para a perseguição dos cristãos, para a perseguição das pessoas com esses dons espirituais, é a psicologia, que é aceita pelo judiciário como uma forma de dirimir conflitos e dizer quem está certo e quem está errado, o que é uma absoluta loucura. Dito tudo isto, e a contribuição foi do Jung sobre a questão dos delírios, eu quero dar um exemplo prático de como isso é uma loucura, uma total piração na cabeça de psicólogos. Então imagina o seguinte: uma das características dos delírios é a sua manifestação como psicoses. E na psicose, você tem um conceito de que você está vivendo numa realidade paralela e que nesta realidade paralela você pensa em coisas, sente coisas e faz coisas que não tem nada a ver com a realidade. E uma das principais âncoras desse pensamento é o pensamento de que você está sendo perseguido, tá? Que há uma perseguição contra você. Tá? E essa psicose, ela realmente existe. Eu tive um amigo, um colega de faculdade, que morou nos Estados Unidos depois da faculdade, e lá ele tomou cogumelos mágicos na Califórnia. E até hoje ele acredita que ele foi torturado pela CIA, que a CIA queimou a pele dele, torturou, dores enormes, sofrimentos enormes, e que porque a família dele era amiga da família do Fernando Henrique Cardoso. Ele fala isso, um cara que era super inteligente, se formou em economia na USP comigo, e esse é um fenômeno efetivamente de uma esquizofrenia e de uma psicose. Tá certo? E o que gerou isso para ele foi o uso das drogas. Os cogumelos mágicos foram o gatilho para essa história. Agora, imagina uma outra situação. Você está numa discussão
de marido e mulher, e que a história do nosso direito é essa. Toda vez que no passado existia uma questão de divórcio, de separação e um conflito de marido e mulher, a primeira coisa que o homem dizia é: a minha mulher está possuída, minha ex-mulher, a minha mulher está possuída por um demônio. Ela se comporta de uma forma completamente diferente de como ela antes se comportava. Eu não reconheço mais a mulher com quem eu casei, não reconheço mais ela. Ela trocou a personalidade dela. E só eu consigo perceber isso, porque só eu que convivo com ela. Para vocês, ela parece uma pessoa normal. Para mim, não é mais essa pessoa. E olha, nessa nova personalidade dela, tudo que ela está falando aqui nesse processo judicial é mentira. Ela está querendo me afastar dos meus filhos, ela está querendo tomar todo o meu dinheiro e ela está me perseguindo. Esse cara vai ser visto como um cara. E se ele falar de possessão espiritual, dessa maneira como eu falei, esse cara vai ser visto como um cara que está tendo delírios pelo psicólogo ou pela psicóloga forense que foi julgar esse caso. E aí, essa era a verdade, porque isso acontece mesmo. O homem, a gente acabou de falar aqui da questão do corpo dos desejos, que é o corpo astral, e o corpo da cobiça é o corpo físico. Uma mulher, da mesma maneira em que ela pode trazer uma vida para a Terra, para o nível físico, através do corpo físico dela, ela pode trazer também demônios que tomam conta da personalidade dela. Uma segunda personalidade se manifesta na mulher e transforma completamente, ela perde completamente consciência, memória, qualquer referência do passado. É dissociação da personalidade, síndrome da personalidade dissociativa, dupla personalidade, múltiplas personalidades. Isso acontece com a mulher muito mais fácil do que com o homem. Então isso é uma realidade e a psicologia nega isso, não entende esse fenômeno, e aí no judiciário a psicologia vai trazer a referência, porque o judiciário vai acreditar em quem? No especialista psicólogo da ciência moderna, porque é ele que entende das questões psíquicas do ser humano. E aí vai haver uma inversão da realidade. Mas é isso que acontece. De outro lado, o que você tem? Você tem o homem em que todo esse processo ocorre, mas ele não perde a consciência. Ele pode virar um predador sexual, mas ele não vai perder a consciência da personalidade dele. São fenômenos completamente diferentes. Enfim, fechando esse parênteses, hoje, se você entra num processo judicial criminal e alega questões de possessão espiritual, o judiciário já fala: acabou, isso aí você contava 50 anos atrás, hoje ninguém mais cai nessa. E isso é simplesmente a ciência moderna acabando com o conhecimento verdadeiro e aí destruindo vidas, porque o judiciário, quando ele inverte essa questão, trazendo uma visão materialista da vida e se esquecendo dos fenômenos espirituais na base de todos esses fenômenos materiais, ele vai chegar a conclusões que são opostas às conclusões que deveria chegar. E tudo isso vem da onde? Dessa péssima contribuição do Jung com a questão dos delírios. E simplesmente era um medo dele. Ele sabia que se ele tomasse uma droga, ele ia entrar num estado de delírio e a sombra dele ia tomar conta dele, porque aí mesmo ele sendo um homem, ele extrapolou os limites. Aí ele não fica só no nível do desequilíbrio no corpo dos desejos. Na hora que ele toma uma droga, que é uma substância física, acontece o fenômeno que arrasta ele até o nível do físico e ele pode ser tomado pelos elementais do físico e perder completamente a consciência, o que é mais difícil num homem, mas ocorre através da droga, e ele chega no mesmo fenômeno de perda de consciência, perda de personalidade, como mais facilmente as mulheres chegam. Traz uma criança para o mundo ou traz um demônio para o mundo na sua própria personalidade. Então é isso. Essas são as grandes distorções da psicologia moderna. E aí a gente tem um cara que é maravilhoso, ao meu ver, que é o Viktor Frankl, e aí vamos chegar nele. O Viktor Frankl, ele foi também discípulo do Freud, só que aí ele passa por uma experiência terrível que foi ficar, acho que 4 ou 5 anos no campo de concentração. A Karina leu... Atuando como médico mesmo. Atuando como médico. E assim, toda a família dele foi morta, né? Ele foi sozinho para o campo de concentração, fuzilados na frente dele, filhos, esposa, todo mundo. Perdeu tudo. E aí ele vai para o campo de concentração. E aí ele vai testar nele mesmo e vai verificar que a teoria do Freud era totalmente falha. Porque o que o Freud diz? O Freud diz o seguinte: toda vez que um ser humano for confrontado com desafios além do que ele dá conta de absorver, ele vai desenvolver um monstro nele mesmo. Se ele é atacado pelo sistema,
se ele tem inimigos, se ele é torturado, se tiram dele o afeto, se tiram dele as relações humanas ao redor dele, ele vai se transformar num monstro. Como se o ser humano, distante disso que nos caracteriza como humanos, que são as relações de afeto, carinho, compaixão, os laços de amor com outros seres humanos, como se o ser humano, privado disso, ele fosse se comportar como um animal e virar um monstro. É o exemplo do cachorro. Os lobos viraram cachorros, sendo domesticados pelo ser humano. Aí aconteceu de, num determinado lugar, o cachorro ir para a floresta e ficar lá durante algumas gerações. Esses cachorros todos viraram lobos de novo. Essa teoria do Freud só enxerga o lado animal do ser humano, o id do ser humano. E ele achou que o que acontece com o cachorro é a mesma coisa que vai acontecer com o ser humano. Ele vai de novo se tornar um animal, ele vai de novo se tornar um ser de todos os baixos impulsos e instintos, se ele é confrontado com o mal. E o que o Viktor Frankl vê é exatamente o contrário, na própria biografia dele e de outras pessoas que ele pôde testemunhar o que ocorreu com elas dentro de um campo de concentração. Ele passou por dois, pelo Dachau e por um outro campo de concentração. Eu fui ao Dachau, é arrepiante. Eu senti uma coisa horrível ali, tá? By the way, vou fazer aqui um parênteses enorme também. A regressão nunca é recomendada para ninguém, nem a hipnose. São técnicas demoníacas. Mas eu fiz regressão uma vez sem saber. E sem saber disso. Eu era muito jovem. Minha irmã mais nova faleceu quando eu tinha 18 anos, ela tinha 15. E lá a minha terapeuta holística resolveu fazer um dia uma sessão de regressão. Eu voltei para a Alemanha nazista, vendo um discurso do Adolf Hitler. E nesse discurso eu era um espírito que pairava ao redor da multidão, tentando dizer para eles: eu vejo os demônios que falam através do Hitler. Vocês precisam ver também. Vocês são cegos espiritualmente. Se vocês enxergassem o que eu estou enxergando, vocês nunca iriam seguir esse homem. E olha, ele tem poderes hipnóticos. Todos vocês estão sendo hipnotizados por ele. Ele atua na sua alma e faz com que vocês percebam só o que ele quer que vocês percebam. Essa foi a minha experiência. E depois o Rudolf Steiner vai falar que toda a propaganda nazista era uma propaganda baseada na manipulação do subconsciente com técnicas de magia cinza, que é o subconsciente, através da propaganda, a imprensa na época, e também com técnicas de magia negra. E ele vai falar exatamente o que eu vi do Hitler. Então, eu confirmo os conhecimentos da antroposofia por manifestações espirituais na minha própria vida. A regressão, nesse caso, serviu para isso. Você vai para um estado que é mais atrasado. Não foi bom para minha evolução energética. Mas para alguma coisa foi importante de conhecimento de antroposofia depois. Mas voltando, o Steiner fala que o Hitler, ele não era mais um ser humano. Ele era um cara igual o Coringa do Batman, que era um putz de um bobão, e que era rejeitado pela sociedade, e que ele num determinado momento, e que ele não tinha nenhuma capacidade intelectual, ele quase não sabia falar, não sabia se expressar, ele era um cara totalmente privado de capacidades intelectuais. E aí explode uma bomba do lado dele, um estilhaço pega no ouvido dele, e naquele momento a entidade dele, o espírito dele sai, que já era uma conexão frágil, e entra um demônio, desses demônios pesados, como os Asuras e como o Sohat, que a gente vem falando nos outros podcasts, e tomam a personalidade dele. E eu vi isso nessa minha regressão, exatamente como o Steiner descreve. Então vamos fechar esse parênteses, porque é bom também, porque a gente vai falar do Viktor Frankl. O que o Viktor Frankl então percebe? Que o ser humano, ele tem a capacidade de, mesmo lidando com demônios, mesmo lidando com seres humanos que se tornaram monstros, como os nazistas, regidos por um demônio que criou todo aquele conflito e tratou os judeus como tratou, que mesmo assim o ser humano, ele tem a opção de, quando ele enfrenta o mal, o maior mal, ele manifestar em si mesmo o maior bem. E essa é uma grande lição espiritual para toda a evolução do ser humano. O Cristo diz, e o Steiner diz, que esse é o ensinamento mais longínquo do Cristo, que vai se manifestar mais longínquamente na nossa evolução. Tanto que ninguém fala disso.
a gente fala do ensinamento do Cristo, que amar ao próximo como a si mesmo, não é isso? O maior ensinamento do Cristo, e isso é falado na Bíblia, é amai aos vossos inimigos. Porque que adianta você amar aqueles que vos fazem o bem? Então, amar aos vossos inimigos é uma manifestação da lição mais longínqua que o ser humano tem que ter. Que quando ele enfrenta o maior mal, ele é capaz de manifestar o maior bem. Ele usa o termo porcos e santos no livro, né? Que se manifesta o pior e o melhor de nós no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. E é isso que ele percebe. Essa é uma lição do mestre Mani, que é o mestre que vai guiar a humanidade no ano 6000 e tanto, que é um ano efetivamente apocalíptico para a humanidade, em que toda a humanidade vai se destruir pela loucura, por possessão espiritual. Então, esse tema de possessão espiritual, ele tem tudo a ver com toda a evolução da humanidade. Primeiro, o egoísmo toma conta do ser humano, que é tudo que acontece no início da sexta era cultural, da era de Aquário, 3570, e aí o ser humano se destrói porque ele vira o escorpião, totalmente egoísta. E o desafio é ele se elevar com a sabedoria espiritual e ter toda a visão da águia. O escorpião é um signo polar, ele é escorpião e águia ao mesmo tempo. E aí, no final desse ciclo de 2160 anos, vem esse mestre que é o mestre Mani, porque haverá guerra de todos contra todos. Irmão vai matar irmão, todo mundo vai se destruir. É aquela coisa do Cristo. Eu não vim para unir as famílias, eu vim para separar as famílias. Porque quando você dá a possibilidade de alguém se elevar, você dá a possibilidade de alguém decair também. E esses seres humanos decaídos, eles vão se destruir. É um cenário igual ao cenário de Mad Max, em que todo mundo é louco, vive embarricado, não existe mais cidade, não existe mais sociedade, e todo mundo está se destruindo, e aqueles seres humanos que são do bem vão ter que viver numa comunidade apartada disso para passar por essa grande tribulação, que é a tribulação do ser humano destruindo o ser humano. A Lemúria terminou no fogo, a Atlântida terminou com o dilúvio, o próximo momento apocalíptico de final de uma civilização para nascer algo novo é o ser humano destruindo o ser humano através da loucura, e loucura com possessão espiritual. Então esse é o tema. E veja como a psicologia ela presta um total desserviço para essa visão do ser humano. Hoje, o Rudolf Steiner diz que agora, no início desse nosso século, a gente já vive um pequeno apocalipse que se manifesta como manifestações da guerra de todos contra todos, o ser humano tentando destruir o outro por possessão espiritual. Imagina você colocar meninas na ilha lá do Jeffrey Epstein, imagina todas as atrocidades que são feitas para crianças no mundo inteiro. E, de outro lado, o total egoísmo, destruindo o ser humano, em que as pessoas só querem saber de poder, dinheiro e fama e não olham mais para nenhum outro ser humano, fazem o mal com total indiferença, uma psicopatia coletiva. O egoísmo gera uma psicopatia coletiva. Então, é esse o ponto em que a gente chega, que o Viktor Frankl ele traz essa contribuição, negando tudo o que o Freud traz na teoria dele e mostrando para a gente que há uma possibilidade, que mesmo diante do maior mal, o maior bem se manifeste. E aí ele faz isso porque através do sofrimento que ele passou, ele desenvolveu uma sabedoria espiritual. A antroposofia vai nos dizer que sabedoria é sofrimento cristalizado. Então, tudo que ele viveu ali é que permitiu que ele trouxesse essa contribuição que é muito positiva na técnica dele da logosofia e do sentido da vida. Mas que ainda é o pontinha do iceberg, mas que acena de forma promissora para um futuro melhor dentro dessa visão do que é o ser humano. É um pequeno ponto de contato verdadeiro entre as ciências espirituais, entre o cristianismo e essa ciência totalmente materialista que é a psicologia. Qual é o ponto aqui? Ele não traz nenhuma técnica verdadeira para isso. A técnica verdadeira é o desenvolvimento espiritual. E como psicólogo, ele não chegou ao ponto de dizer que existem seres espirituais. E que esse ser espiritual que faz com que o ser humano opte pelo bem, mesmo diante do maior mal, é o próprio Cristo. Nisso ele não chegou. Entendeu? E aí a psicologia ainda tem essa limitação. Eu vejo que no livro dele, o que mais me chamou muito a atenção, na verdade, me tocou profundamente. Eu li o livro dele, assim, numa semana eu mergulhei. E eu vi que, dentro de tudo que ele fala, que ele teve a oportunidade, inclusive, de sair do campo de concentração e salvar a própria vida. E ele não teve coragem, quando ele estava saindo, ele volta, porque
não fazia sentido ele, como médico, deixar aquelas pessoas ali, tudo que ele acreditava para salvar só ele mesmo, né? Então, morrer com todo mundo seria a melhor decisão naquele momento. E acabei me inspirando, eu escrevi 2 poemas depois que eu li esse livro, fiz uma música, fiquei completamente inspirada com o livro O Sentido da Vida. E eu anotei aqui algumas coisas que marcou, e que do livro dele diz assim, que ele mostra que a gente precisa se dedicar a algo que vai além de nós, né? Que essa é a transcendência que ele defende. Que alguma causa ou algum amor, alguma outra pessoa, alguma coisa que tá fora de nós. Porque se eu não tenho se tá tudo em mim, então eu mesmo vou me sabotar. Mas se eu tenho essa expectativa de alguma coisa que eu vou encontrar, que eu vou viver, né? Ele fala que mesmo diante do sofrimento, nós encontramos sentido. Ele justamente usa o termo assim, eu lembro que até botei na música, que o sofrimento sem sentido é masoquismo. E ele precisa gerar algo em nós, né? Que a felicidade e o prazer, eles não são um motivo para nossa existência, eles são efeitos colaterais. E ele usa um termo, até botei na minha poesia que eu escrevi, que ele fala de uma mulher, ele cita uma pessoa que estava indo lá buscando ajuda, enfim, ele estava tratando no campo de concentração, e ela falou que ela conseguia enxergar uma árvore ali fora. E que aquilo falava com ela como se fosse o próprio Deus falando com ela, né? Que aquilo alimentava ela todos os dias, ela tinha essa busca fora daquele ambiente. E eu escrevi, justamente porque foi o Holocausto, eu vou ler aqui esse pedacinho, posso ler? Que eu coloquei, assim, que tudo é cinza no olhar. E ele fala sobre o pão, né? O melhor e o pior. Um pão sujo, que era a única coisa que a pessoa tinha, alguns escondiam para comer sozinho. Mas outros dividiam aquele pão sujo, né? O melhor dele deixava de comer para o outro comer, dividia um único cobertor com várias pessoas. Então, como fica nessa situação de todo mundo é igual, fica tão exposto o que não é igual, né? Então, tudo é cinza no olhar, na pouca roupa, no pedaço de pão sujo, na esperança e no resultado da chama, que chama, e queimou quem foi chamado sem nome, e recebeu um número que contabiliza na eternidade aquilo que na terra não tem valor. De quem perdeu o fôlego asfixiado pelo ego de um sistema cego e torturado até deixar de existir aqui. A nudez exposta que poderia nos diferenciar expõe a nossa igualdade miserável, que nos eleva para além dos campos de concentração, aonde exterminamos a morte iminente e passageira ao nos concentrarmos nos sublimes campos que estão além dos arames farpados, vistos pela janela do nosso espírito, com a realidade de uma verdadeira vida muito superior ao frio da indiferença alheia que não congela apenas o corpo. E sobre este corpo, como um cadáver que se arrasta porque sua força se esvai, ele é atacado com força por todos os lados no trabalho forçado. Dentre os quase mortos, muitos foram enforcados na certeza de que a guerra não acabaria antes deles. Um sobrevivente do Holocausto, que é justamente o Viktor Frankl, que matou seu plano de fuga por amor aos que não poderia salvar, declarou: não somos filhos do passado, e sim pais de um futuro. O legado do Holocausto segue o ritmo do coração que pulsa eternamente em corpos que passam transitoriamente encontrando significado na dor. E com a pouca vida que resta, ressuscitar os seus companheiros de cruz, nessa jornada que, na luz do espectro da cor viva de uma ressurreição superior. A certeza está na morte, a dúvida ficou com aqueles que se esforçaram para salvar a sua própria vida. E justamente é isso, né? É muito louco porque ele fala tudo isso o tempo todo. E o evangelho, ele fala, ele expõe, ele manifesta a cruz de Cristo. Mas a cruz de Cristo não é de Cristo, é nossa cruz, né? Uhum. O evangelho fala da nossa cruz. Cada um tem a cruz que pode carregar. É isso. Muito, assim, muita deucidência, né? A gente está hoje com a Karina aqui. Sim. E ela ter toda essa ligação com o Viktor Frankl e poder dar todas essas contribuições. Muito lindo. O que os nossos anjos da guarda fizeram. Amém. E aí... Eu vi uma palestra dele em 84, 85, na Alemanha. Você falou. Na Alemanha? Na Alemanha. Uma palestra dele, assim, uma personalidade, né, que você, olhando para ele assim, baixinho, assim, mirrado, mas você carrega uma satisfação absurda, né, que é a satisfação da superação. Superação, resistência. Né? Absurda superação. Resistência. Que é a questão de você dizer assim, então, Freud, não se vitimize. Não se vitimize. Ou Jung, não se justifique. É isso aí. Uhum. Ou Viktor Frankl, seja esse exemplo de que cresça para você se multiplicar. Então, a satisfação da vida é você crescer com uma maturidade tal que você possa se multiplicar. Você tem a semente para um legado. É o Crianças não significado, né? têm semente. Né? E as crianças hoje são sexualizadas precocemente para não terem uma semente com significado.
É isso aí. Então, o que nós precisamos? Deixar de lado a vitimização, entender o nosso momento de não se justificar, que nós somos justificados pelo alto, pelo Senhor, e enfrentar a situação, enfrentar crescendo, para nos tornarmos pais. Então, a marca de Abraão, ser da fé, é ele ser o pai. Então, eu desejo mesmo que você possa ser pai, que você possa ter filhos, né? Então, as pessoas que andam comigo, eles me tratam como pai, né? Eu falei a questão de 20, 40 e tal, que é uma relação que existe mesmo, né? Nas centenas de pessoas que eu treinei na África e nos novos que eu quero treinar, né? Eu quero treinar novas pessoas, de uma nova geração, que possam participar, e lá em Santos estamos começando esse processo e reunindo as pessoas para que isso possa acontecer, para que um legado seja deixado, um verdadeiro legado de longevidade, né? Seja você dizer assim, ó, essa semente continua aí. Aí sim, aí tem o meu propósito. Aí vão dizer, não, eu sou a reencarnação do Betão, não, você é a continuação do propósito. Né? Ainda que você possa colocar o nome que for, o importante é você identificar a essência. Identificar um rótulo talvez seja mais fácil, mas a essência que tem que ser identificada, de que vocês batizaram no mesmo dia que você se batiza, você tem uma experiência e você se encontra depois de 28 anos. Né? No dia 28, faz 28 anos. Numa condição de dizer, bom, onde está essa conexão? Essa conexão está declarando que eu tive uma queda. Puxa, que cachoeira linda. Né? Porque perspectiva. É a perspectiva, né? É a perspectiva. Aquela mulher que está dizendo, estou tendo uma queda. Pessoal, nossa, que lindo. Então, essa condição de você olhar a perspectiva é não se vitimizar, não se justificar, mas crescer e deixar esse legado e transmitir esse legado. Muito bom. Eu vou fazer mais um último comentário aqui para fechar o tema do Vitor Frank. Mas antes eu já vou falar um pouquinho das cenas dos próximos capítulos, porque a gente ainda vai falar hoje da questão do Papa, hein? Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai ser curtinho, porque agora a gente já deu todo o fundamento. Mas a questão é a seguinte. Os próximos capítulos, o que são? A gente vai gravar um podcast para falar de como todas as tradições antigas, todas as ciências espirituais de diferentes culturas vão tratar o que vive no interior do ser humano. Eles vão falar da sombra de uma maneira completa, que o Jung falou de 1% dessa sombra. Vamos falar da sombra e nós vamos conectar com tudo a sombra do mundo moderno, da tecnologia, das doenças psíquicas, de todas as outras doenças, de tudo. Assim, é uma coisa assim que vocês não fazem ideia do que é entender o que é essa sombra do ser humano e como ela se manifesta. É mudar completamente a perspectiva da vida de quem realmente entende isso. A gente vai falar da sombra, que é um dos seres que vivem na alma humana. A gente vai falar do pequeno e do grande guardião do limiar, na linguagem da antroposofia. E vamos correlacionar com tudo que o Freud falou também, o que o Jung falou, o Vitor Frank, esse ser da antroposofia, que eles só pegaram um pedacinho. O grande guardião é o que nos faz optar pelo bem. O pequeno guardião é aquilo que nos liga às nossas questões mais instintivas. Só para fazer uma prévia aqui. Nós vamos falar das 3 feras da alma, ou dos 3 animais da alma que acompanham o guardião, que são os animais que distorcem o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. Tudo que é dúvida no nosso pensar é um ser espiritual criando essa dúvida. Tudo o que é medo na nossa vontade é um ser espiritual. E tudo que é ódio no nosso sentir é esse ser espiritual. Qual a natureza desses 3 seres? Qual a relação deles com o guardião? Qual a relação deles com a sombra? Além disso, a gente tem vivendo na nossa alma o dragão. O dragão que Micael venceu nos céus e que foi jogado à terra. Por que a gente não vê um dragão manifestado fisicamente igual um enorme dinossauro? Porque o dragão vive na alma humana. Ele foi jogado dos céus para a terra e ele influencia tudo. Antiga serpente. Antiga serpente, exatamente. E há um porquê de ser a antiga serpente e ser o dragão. A antiga serpente ela se manifestava de fora da alma humana.
e o dragão se manifesta de dentro da alma humana. A gente pode fazer tudo, mostrar como isso veio desde a antiga Índia, Pérsia, Egito, greco-romano até hoje, e como é que a antiga serpente se manifesta como o dragão. Dá para falar de tudo isso do ponto de vista de total conexão com tudo que temos na Bíblia e do conhecimento evangélico cristão sobre a Bíblia. A gente pode falar sobre tudo isso também. E isso é um novo podcast de várias horas para falar de tudo isso. Então essa é a nossa próxima etapa. E aí, para fechar essa parte do nosso podcast de agora, falando do Viktor Frankl, eu vou citar um outro exemplo. Existe um livro da antroposofia que foi escrito pelo Sergei Prokofiev, que foi presidente da Sociedade Antroposófica, que chama-se O Significado Oculto do Perdão. Ele vai falar de coisas muito interessantes ali. E uma delas, ele cita um exemplo de uma outra pessoa que foi presa num campo de concentração e que, assim como o Viktor Frankl, perdeu toda a família dizimada, assassinada, antes de ir para o campo de concentração. E ele expressa de uma forma muito sintética o que é tudo isso que a gente falou sobre a opção do ser humano em não se tornar um monstro, não se tornar um animal, não se tornar um monstro, não se demonizar e optar por se elevar, mesmo diante do maior mal, onde o maior bem se manifesta somente quando o ser humano tem que enfrentar o maior mal. E ele diz o seguinte, o Prokofiev traz isso no livro: no momento em que ele viu toda a família dele sendo assassinada, ele teve uma intuição de que aquele era o movimento mais decisivo da vida dele. E ele só tinha duas opções. Ou ele ia odiar todos os seres humanos, ou ele ia amar todos os seres humanos. E naquele momento ele optou por amar. E nunca mais ele teve qualquer sentimento negativo. Ele viveu ali no campo de concentração, só ajudando as pessoas, doando amor, sendo um instrumento de manifestação do amor divino para todas as pessoas no campo de concentração. Então esse é, na síntese, esse exemplo da escolha que a gente faz. O Freud disse que a gente ia se animalizar, se tornar um monstro, se demonizar. Esse é um exemplo da escolha do ser humano, onde diante do maior mal, evangelho, né? ele pode manifestar o maior bem. Como? O evangelho, né? Fala sobre isso, né? Sobre o próximo. Não te coloca como a prioridade de alguma coisa. O referencial de completude está no outro. Está no outro, Só existe... Você não se completa em si mesmo. Perfeito. Ele teve que deixar de ser totalmente egoísta e ele teve que se tornar selfless. Não existe algo que você traga... Altruísta. Não existe algo que você traga a você para te completar. É a doação de você ao outro que te completa. Perfeito. Então, vou trazer um carro, uma casa, vou trazer, você não vai se completar. Eu vou ajudar, eu vou dar fome, quem estava com fome, vou dar pão, vou dar leite, vou dar água, vou vestir. Então, esse momento de doação é o que completa você com o todo. Por isso que a oferta, o testemunho, em cada evento, vão explicar o sentido da vida. Perfeito. Semeadores, né? A alegria do semeador é semear. E vamos pegar um outro gancho também para um próximo podcast, para a gente fazer juntos. Eu vou abrir aqui vou passar para vocês primeiro 2 textos, que é o Sentido da Vida 1 e o Sentido da Vida 2, que são 2 palestras do Rudolf Steiner, explicando qual é o sentido da vida. E qual é o sentido da vida do ser humano. Qual é o papel do ser humano na criação. Por que que a gente é tão importante nos planos divinos. E por coincidência tem o mesmo livro, não por coincidência, por sincronicidade ou por deucidência, tem o mesmo título do livro do Viktor Frankl, que é O Sentido da Vida. Pessoal, aqui a gente vai encerrando e nós vamos fazer ainda o último episódio desse podcast, que vai ser bem mais curtinho, trazendo para o momento atual a aplicação de todos esses conceitos que a gente trouxe sobre o que vive dentro da alma do ser humano. Muito obrigado a todos. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom.